em nome de Jesus. Nos abençoe. Amém. Sabe que para a gente falar de amor, da nossa perspectiva da língua portuguesa, é um tanto quanto complexo e desafiador, porque, por exemplo, na cultura, na filosofia grega, para esta expressão amor, existem camadas, tipos de amor, de modo que a própria filosofia grega vai ter diversos outros termos para se referir ao amor diante da grandeza daquilo que significa e daquilo que representa. Então a gente já tem um grande desafio ao falar sobre o amor, porque nós temos essa palavra singela, amor. Você percebe, por exemplo, até mesmo na cultura bíblica, que o apóstolo Paulo, aos Coríntios, no capítulo 13, na primeira carta, ele vai adjetivar ali o amor, nos descrevendo com inúmeras características, como, por exemplo, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é sofredor, para que você entenda a magnitude, a grandeza do que representa, do que significa o amor. E o apóstolo João, portanto, vai nos dar um ultimato quando ele diz que o amor é o próprio adjetivo de Deus. Deus é amor, em essência, Deus é amor, essa é a qualidade de Deus. Deus é puro amor. Por isso é difícil nós definirmos, decifrarmos o amor. Aliás, inclusive, eu diria que quando eu falo amor, para você isso representa algo, de acordo com as suas experiências, com seus traumas, com o seu passado, com a sua vivência, de acordo com aquilo que você hoje vive, experimenta, percebe, e aquilo que você inclusive espera sobre o amor tem um significado para você. Você define e auto-percebe o amor de uma forma que talvez é diferente da minha. Eu tenho certeza que você entende e define o amor a uma maneira, que você entende e define o amor à sua maneira, e que todos nós, quando falamos amor, portanto, temos significado. Isso mexe com a gente de uma forma um pouco diferente. E para a gente ficar alinhado aqui, nesse início, nessa introdução, eu gostaria de propor para a gente que quando eu falasse amor, eu gostaria de tentar definir esta palavra, pelo menos nesse primeiro episódio da nossa série, buscando aquilo que talvez esteja num imaginário coletivo, na forma mais simples, daquilo que talvez até uma criança de 8 anos consiga entender sobre o amor, para que a partir, então, dessa percepção, dessa definição, a gente consiga encontrar nas Escrituras luz para aquilo que a gente quer tratar no nosso coração. Então, para mim, hoje, quando nós falarmos sobre o amor, toda vez que eu citar o amor aqui, diante da grandeza que significa do amor, eu quero trabalhar de forma mais singela. Portanto, quando eu falar sobre o amor, eu quero que nós tenhamos em mente que é o sentimento capaz de gerar elos afetivos e conexões íntimas. Ok? Simples. Ok? Estão comigo? Bem simples. O amor como sendo um sentimento capaz de gerar elos afetivos e conexões íntimas. Sinceramente, eu estava conversando com a Isa esses dias do Caio, ela fez 15 anos recentemente, e é impressionante e assustador como o tempo passa muito rápido. Parece que foi ontem que eu estava na festa de aniversário dela de 3 anos. E o tempo passa realmente muito rápido. A minha filha tem 8 anos. E eu conversando com a Isa, inclusive com a Valentina do meu lado, eu perguntei para a Isa, justamente para sondar sobre em que momento da vida uma adolescente vai despertar, desabrochar, vai ter um sentimento capaz de gerar conexões afetivas com alguém. E eu perguntei para ela, Isa, e aí, 15 anos, você já amou? Você sabe o que é amor? Você já sentiu algum tipo de interesse por um rapaz? E pela graça de Deus, Caio, para tua sorte, ela falou, não, eu quero focar em outras coisas na minha vida. Eu falei, resposta adequada, Valentina, aprenda com essa garota. Valentina do meu lado, enquanto eu pensei, vamos conversar junto aqui com a Valentina. A Valentina olhou para Isa e disse assim, você nunca amou, Isa? Não, porque eu já amei muito. Eu falei, Valentina, amor? Como assim você já amou muito? Ih, pai, já amei muito.
Faz anos que eu amo, já amei um, já amei outro. Eu falei, para com esse assunto. Eu não quero nem saber, você chama eu e a sua mãe para limpar você no banheiro, então você não fala sobre o amor. Inclusive, a pastora André está aqui que não me deixa mentir, ela começou as aulas agora, ela está no segundo ano, Jesus, 8 anos, meu Deus, eu não gosto nem de falar, porque eu vou buscar um terapeuta para mim. Conversando com a pastora André, a Bia me disse que elas foram se apresentar agora, recentemente, na escola. E aquela coisa, primeiro dia de aula, sabe? O professor é bem querida, vem cá, vamos conversar, como é que foi suas férias, como é que foram aí os dias que você passou, conte alguma coisa sobre você, conte alguma coisa que você gosta. E a Valentina é crente, hein? Fervorosa, inclusive, na sala de aula. E ela decide se apresentar, jurem, pasmem, eu fiquei assim abismado. Ela decide se apresentar na aula dela, oi, tudo bem? Valentina, se apresenta. Oi, tudo bem? Meu nome é Valentina Borer e eu tô solteira. Tu tá solteira, Valentina. Tu tá na pista. Tu tá pro amor. É de chorar, entende? É de chorar. Então, de alguma forma, naquela cabecinha, ela tem uma noção de amor. E eu não sei, mas eu acredito que, enfim, tendo como referência eu, a mãe dela, eu acho que é esse sentimento. Ela sabe que alguém, ela pode amar, pode tirar da galeria de amigos e colocar numa categoria de pretendente como alguém que talvez um dia ela possa, prefiro nem falar. Enfim, amor. É um desafio a gente falar de amor, porque desde a filosofia grega a gente tem esse desafio e a cabeça da minha filha acha que sabe o que é amor. Então o amor a gente vai trabalhar sobre isso, o sentimento capaz de gerar elos afetivos e conexões íntimas. Enfim, eu quero que você imagine comigo algumas situações aqui. Imagina você, e eu inclusive te desafio a pensar na sua própria história de amor, que acontecem sempre de forma inusitadas, aleatórias, mas pensa comigo, se você é solteiro, ainda está... Enfim, não tem essas coisas. Pensa comigo, sei lá, alguém sai para comprar algo no supermercado e de repente faz as compras. Mora sozinho, mora com a mãe, enfim, não sei, vai para o supermercado, faz compra e de repente quando vai passar no caixa, o atendente ou a atendente puxa um assunto aleatório como você viu que esse item está na promoção, se você levar 3, opa, parece que surge algo no coração, parece que o coração manda uma mensagem para a mente de que algo aconteceu. Eu não sei exatamente o que é, mas eu gostaria de decifrar, de entender, de definir isso como amor ou como pelo menos uma expressão de amor. Que é aquele momento que a sua mente recebe uma mensagem do coração de que algo aconteceu. Isso pode acontecer de diversas maneiras. Você está, sei lá, andando na rua, passa uma pessoa e você troca um olhar e de repente vocês se encontram em outro lugar e, nossa, eu acho que eu te conheço de algum lugar, acho que eu te conheço. Aquelas histórias, inclusive, que são invejáveis, daquele casal perfeito e eles dizem, nossa, eu estava em Cancún e de repente a gente se viu e pronto, e aleatoriedade, destino. Mais ou menos dessa forma. Para mim, acreditem se quiser, está aqui meu amor, que não deixa mentir, minha vida, minha querida, foi amor à primeira vista. Olhou, amor, gamou, já era. Foi assim, acredite ou não, foi dessa forma. Me olhou e era uma versão, inclusive, não sei, bem piorada. Hoje eu sou mais bonitinho, né? Mas ela me olhou e me amou. Olhou e me amou. E eu, inclusive, idiota, não fui na hora. E quando eu comecei a perceber que a fila ia andar, senti o ciúminho. E nos ciúmes, opa, o coração recebeu, mandou a mensagem, vai perder. E aí foi. E esse sentimento que surge de uma forma irrazoável. Eu quero trabalhar com esse sentimento como amor, ainda que seja uma expressão, algo que aconteça de uma forma muito introdutória, algo que acontece, de repente, essa mensagem que surge do nada e manda para a mente dizendo, olha, essa pessoa que ela é uma amiga, ou essa pessoa que ela é uma conhecida, uma amiga de muito tempo, ela precisa sair dessa galeria de amigo que ela vai ser colocada numa categoria de pretendente. Se a gente parar para pensar nesse sentimento, nesse lapso de tempo que a gente percebe isso, tem muito mistério acerca disso. Eu não sei você, mas quando a gente começa a falar sobre o amor, num contexto como esse, em uma série, avaliando a vida sentimental, existem muitos mistérios. Por exemplo, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente percebe, sei lá, por qual razão isso acontece.
da perspectiva de um evolucionista, talvez é só nasce, cresce, se reproduz e morre. Talvez é meramente, não é química, não tem algo espiritual da coisa, é só simplesmente uma necessidade que o homem tem de procriar. Tem gente que pensa dessa forma. Por qual razão acontece? Um grande mistério. Para uns uma resposta, para outros outra. Por exemplo, quando acontece? Um grande mistério também, quando acontece o amor. 8 anos? Fala sério, eu não acredito. Não é com 8 anos que acontece o amor. Quando acontece, ou como acontece esses segredos, essas maneiras inusitadas, aleatórias, surpreendentes, como essas aqui que eu citei ainda há pouco, como acontece, ou por quem acontece, por sinal, que às vezes é um tanto quanto contraditório, acontece por quem não deveria acontecer, ou você acaba despertando o interesse por uma pessoa que é indevida e você não sabe sequer como lidar com isso, mas por quem acontece. E é possível que aconteça com a pessoa errada. Essa é interessante, porque a gente insiste, e eu quero talvez abordar sobre isso em um segundo momento, em uma outra etapa da série, sobre esse dilema da pessoa certa ou esse dilema da pessoa errada. E aí no amor a gente fica com esse dilema. Será que é possível que isso aconteça pela pessoa errada? Mas se acontecer pela pessoa errada, Tiago, eu fico dividido com o meu coração, porque o meu coração grita por alguma coisa, mas a minha mente diz que é errado. E aí eu fico dividido entre dar razão para aquilo que eu preciso desenvolver na minha vida sentimental ou simplesmente dou razão ou dou voz para o meu coração. Outras perguntas do tipo, é possível aprender a amar? É possível aprender a amar? Essa é uma grande pergunta, um grande mistério sobre o amor. Ou também outras perguntas do tipo... Aonde? Com qual intensidade? Com qual intensidade? Com qual intensidade? Esse lance da intensidade é interessante, porque parece que o amor, de alguma forma, às vezes sofre altos e baixos, e principalmente em relação que as pessoas estão muito tempo numa relação, de repente elas dão desculpa que entrou na rotina, o amor diminuiu, o amor esfriou, eu já não sinto a mesma coisa. Não é que você não sente mais nada, você respeita a mãe dos seus filhos, você tem uma história, mas de repente o amor esfria e esse coração maluco, esse amor, algo que é irrazoável, de repente até inclusive começa a ser despertado por outra pessoa e você vive um caso extraconjugal, uma coisa terrível. O amor é algo complexo demais. Com qual intensidade? É possível que termine? Isso aqui é... Eu não sei, eu já fiz alguns casamentos, celebrei alguns casamentos. E é incrível a gente perceber que no altar, com as flores, com a decoração, tudo acontece de forma mágica. As juras de amor, a família testemunhando, as pessoas percebendo as declarações de amor que estão ali acontecendo. Eu acho isso realmente surpreendente, lindo da parte de Deus, inclusive quando a gente faz isso com a família de Deus, com a igreja de Deus. Passa 2 anos, 3 anos, os caras conseguem ser inimigos mortais, inclusive de muitas vezes utilizar o próprio filho ou a própria filha para atingir o outro, e a gente começa a ver que existe, como que pode alguém que em um determinado momento fez juras de amor para outro alguém no altar e depois de um período de tempo simplesmente cria o ódio, o amor que era amor, se transformou não apenas numa zona neutra, se transformou em ódio. É possível que diminua? É possível que diminua? Não sei. Mas o importante para a gente, o que fazer com esse sentimento misterioso? A gente não vai conseguir encontrar muitas respostas sobre esses dilemas, porque o amor é misterioso. Mas eu queria propor para a gente hoje, o que fazer quando esse sentimento surge? Esse sentimento misterioso. A propósito, eu acredito que esse mistério do amor nos revela um pouco da beleza do amor. Porque o amor é luz, o amor é uma música, o amor é uma poesia. O amor é a inspiração para uma obra de arte. O amor é uma inspiração para uma música. O amor é uma inspiração para uma loucura de um sujeito que pega um avião, vai para o outro lado do mundo para fazer uma declaração de amor.
O amor é aquela inspiração do sujeito que contrata o carro de som para ir lá na frente do trabalho para dizer que ama, para fazer pedidos de casamento inusitado. O amor tem essa beleza, esse lado misterioso do amor. Mas ao passo que o amor é belo, é lindo, é maravilhoso e surge de uma forma completamente misteriosa, o amor pode ser sombrio também. O amor, ele pode ser desonroso. O amor pode ser pecaminoso. O amor pode ser conflituoso, obsessivo, que maltrata, que machuca, ciumento. O amor pode ser tudo isso. Então, no final das contas, eu começo a entender que o amor, ele é enganoso. O amor é enganoso, ao passo que ele se revela de uma forma extraordinariamente misteriosa e enigmática, ele pode também se revelar de uma forma diabólica e maligna. Por isso que o profeta Jeremias vai dizer o seguinte no capítulo 17, ele diz assim, eu quero ler duas versões com vocês. A versão 1 diz assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? A outra versão diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Veja, o coração, imagina comigo que nós temos como se nós pudéssemos dividir a nossa alma humana entre coração e mente. De forma que o coração é este fragmento da alma desordenado, totalmente influenciável, pecaminoso, e dentro desse ambiente da alma é que surge esse sentimento maluco. Coração. E mente é aquele ambiente da alma que a gente consegue discernir e avaliar a nossa própria vida, o nosso próprio coração, os nossos sentimentos, as nossas dúvidas. E eu penso que é justamente desse ambiente chamado coração, descrito aqui pelo profeta Jeremias, é que surge o amor. O problema é que esse coração, esse ambiente que brota o amor, da definição que a gente está conversando, o profeta Jeremias utiliza a palavra enganoso, que significa, a palavra no hebraico significa desesperadamente perverso, incurável, doente, lamentável. Veja que o amor, a partir dessa palavra no hebraico, nos remete muito à natureza adâmica, essa natureza que caiu, que é incurável, a natureza do pecado, que o bem que não quer fazer faz e o mal que não quer fazer, esse faz, que é também derivada de uma palavra que significa ser frágil ou ser fraco, tentável. O amor pode cair, o amor sofre tentação, o coração sofre tentação e o coração é fraco e o coração pode cair em ciladas, em armadilhas. O coração é fraco e ele é melancólico, porque ao passo que ele também tem as suas inclinações malignas, ele sofre. Ele se entristece, e é desse mesmo coração, desse ambiente confuso da alma humana, que existe a piedade, a gratidão, a solidariedade, o sofrimento, a empatia pelo próximo. Ele pode ser desesperado, pode ser muito perverso, pode ser incurável, doente, lamentável. Olha como o profeta Jeremias descreve esse ambiente da alma humana que é capaz de gerar um amor. É um ambiente de caos, um ambiente de conflito. Por isso Jeremias pergunta, quem poderá entendê-lo? Pode voltar. Por isso o profeta Jeremias pergunta, quem poderá entendê-lo? Esse texto, eu preciso que vocês estejam comigo, é bem importante. Esse texto que o profeta Jeremias está falando, condenando, denunciando o amor, falando que o amor é enganoso. O contexto é o seguinte, o profeta Jeremias é esse profeta que foi convocado por Deus para denunciar o pecado do povo. A sentença e a condenação era irrevogável, inevitável. Deus estava trazendo a Babilônia para castigar o seu povo. E Jeremias diz para o povo, não há nada que vocês possam fazer para evitar a Babilônia. Preste atenção, é muito importante. Não há nada que vocês possam fazer para evitar a Babilônia. Porém, há como vocês evitar sofrimento.
Escutem ao Senhor, acatem ao Senhor, aceitem a Babilônia, que é melhor para vocês. E essa palavra não foi boa aos olhos dos judeus daquele momento, que inclusive perseguiu Jeremias, colocou Jeremias numa prisão. Note, colocaram Jeremias na prisão. E é nesse momento que surgem outros profetas dizendo: gente, o que Jeremias está dizendo não é bem assim que vai acontecer. Na realidade vai ter paz, na realidade Deus vai nos abençoar, na realidade Deus vai nos trazer vitória. E, inclusive com essa profecia, com essa mensagem, criaram até uma conduta afrontosa diante do Senhor. Então, quando o profeta Jeremias está escrevendo o seu livro, a sua carta também, por sinal tem uma carta que ele escreve ao povo no exílio, o que se cria aqui como contraste é a mensagem do Senhor, que é difícil de assimilar, mas uma mensagem falsa, dita, que é anunciada por profetas falsos, que não é tão dolorosa de ouvir como a mensagem verdadeira de Jeremias, mas acalenta e agrada o coração. E é nesse contexto que Jeremias diz o seguinte: olha, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Maldito é o homem que confia no homem e que confia, e que diante do seu coração enganoso prefere ouvir algo que traga conforto ao seu coração do que a verdade, prefere se iludir com a mentira. Maldito é o homem que tem um coração enganoso e ainda prefere e deixa se enganar por outro homem. E isso é engraçadíssimo quando a gente olha para a nossa vida amorosa. A gente acredita em qualquer coisa. A gente do nada tem um coração que é confuso, tem um sentimento confuso, e a gente acredita nas pessoas e acaba às vezes se auto-sabotando diante desse contexto, desse paradoxo aí que é o amor. Olha, o texto já diz, hein? O texto já diz, não vão se colocar em julgo desigual, porque é o seguinte, a sua fé, quando você se casar ou quando vocês estiverem em uma relação amorosa, é inevitável que com o passar do tempo o seu Deus vai ser o Deus dela e o Deus dela vai ser o seu Deus. E não adianta você querer dar uma de evangelista do amor. Não adianta você interpretar a palavra do Senhor Jesus dizendo: vão por todo mundo e façam discípulos, do tipo, vou fazer um monte de namorada, convertê-la para mim para depois converter para o Senhor. Sabe o que você está fazendo? Você está sendo enganado. Você está se auto-sabotando. Quando surge o sentimento, você está se auto-sabotando, acreditando que você pode se relacionar com pessoas que não têm a mesma fé que você. Enganado, acreditando no engano que você mesmo está dizendo para si mesmo. Salomão, meu amigo, Salomão, com toda a sua sabedoria, inteligência, o que corrompeu o tal do Salomão foi justamente o amor, foi seduzido e acabou inclusive criando em Israel altares que foram os deuses das suas esposas. Então, não acredite nas coisas que as pessoas dizem para vocês. Não acreditem, sinceramente, quando o sentimento surge, para prestar atenção um pouco e para de confiar em coisa que é invenção da sua cabeça. Tiago, sabe, eu sei que ele, quando ele era mais novo, ele agrediu a prima, ele agrediu a irmã, foi expulso da escola por causa de briga. Eu sei, Tiago, que ele sempre foi muito agressivo verbalmente com a sua própria família. Mas eu fui recentemente com ele num almoço de família e ele estava sorrindo, a mãe dele estava fazendo carinho, ele mudou. Maldito é o homem que confia no homem, o evangelho transforma, é claro que transforma, mas cuidado, não acredita em qualquer coisa, o coração enganoso, quando foi fisgado, quando é fisgado, quando esse sentimento que brota de forma aleatória, a gente acredita em qualquer coisa. Filha, ele largou o ensino médio, não completou, né? Pai, não, é porque agora mudou muito, né? O mundo mudou, inteligência artificial e tal. Então ele está em outra, pai, fica tranquilo. Agora a gente tem que fazer uma releitura do que está acontecendo e esse esquema, essa forma de
de aprendizado é muito retrógrada, então ele tá diferente. Inclusive ele vai monetizar no videogame e tá tudo certo, pai. Eu falei, pois é. Então tá, é isso aí. Ah, mas sabe o que é? É que a gente tem muita química. Eu já tive outras, e essa outra que eu tive, ou essas outras, não se compara com o que eu sinto com essa. E inclusive o que eu sinto é tão extraordinário, é tão arrebatador, tão mágico, que eu não me importo o que a razão diz. É química, é amor, é paixão. E o cara começa a acreditar, mas sabe o que é? Vai largar a esposa, hein? Para mim. Ou vai largar o marido, a gente só está esperando. Olha as insanidades, as coisas que a gente acredita. O nosso coração é enganoso. E quando brota o tal do sentimento do amor, a gente acredita em qualquer coisa. Diz o texto sagrado, o homem prudente vê bem onde pisa, o tolo acredita em qualquer coisa. Quando você for fisgado pelo amor, e pelo amor de Deus, preste atenção no que eu estou falando para você, não acredite nas mentiras que os homens contam para vocês ou que as mulheres contam para vocês. Sejam prudentes, porque o homem inexperiente acredita em qualquer coisa. E Jeremias, ele vai desenhar um contraste. Ele vai desenhar para a gente, vai fazer um retrato para a gente do que acontece com esse sujeito que tem o coração enganoso, que acredita em qualquer coisa e se afasta do Senhor. Sabe como ele é? Ele é como um arbusto no deserto. Esse sujeito que acredita em qualquer coisa, ou essa mulher que acredita em qualquer coisa, como um arbusto no deserto. Se você tivesse a oportunidade, eu conversei inclusive com alguns biólogos essa semana sobre isso, se você for na floresta amazônica, por exemplo, e perceber a vegetação, que tem água em abundância, você vai perceber até inclusive que existem flores bem vistosas, grandes, porque a árvore transpira, então ao passo que ela absorve água, a árvore também dissipa a água, e algo extraordinário. Quando você vai para uma vegetação no deserto, por causa do calor, do clima árido, seco, a planta é pequena e seca porque retém água. Inclusive a superfície da planta às vezes é tão rígida que tem espinhos. É assim que acontece. Você tem uma garota de 16 anos, inocente, pura, de repente sente o amor, como algo que brotou de um coração que pode ser até genuíno e da parte de Deus. Mas o que ela faz? Ela se entrega. E logo na sua relação, na sua primeira relação, ela se relaciona com outro garoto de 16 anos, com a mente depravada, viciado em pornografia, e logo não se sustenta o relacionamento. E ela é ferida. E aí ela vai se relacionar com outra pessoa, e mais uma vez ela é traída, mais uma vez ela é ferida, e agora ela é agredida verbalmente também. Sabe o que vai se tornando? Uma terra seca, distante, inacessível, cheio de espinho. Retém água para si, com o tempo começa a ficar egoísta, insegura, não consegue mais dar como aquela planta que consegue dissipar água. Não, ela só retém para si, porque é insegura, porque é egoísta, porque foi machucada. E aí, inclusive, Jeremias diz, não verá quando vier bem algum, não consegue ver, não consegue enxergar, porque está tão frustrado, foi tão desiludido, que inclusive começa a enxergar no outro, deixa de enxergar no outro o lado humano da coisa, a bondade da coisa, só consegue enxergar coisa ruim, fica ciumenta, consegue só enxergar coisa ruim no outro. E é isso aí, inclusive, que leva a pessoa a desenvolver um tipo de relação amorosa egoísta. Porque se Paulo vai dizer que o amor não busca o seu próprio interesse, essa pessoa que é a árvore, uma vegetação no deserto, ela retém para si, e se ela for ter com você, ela não vai ver bem em você, ela só vai se relacionar com você se vê benefício próprio. Não há reciprocidade. Porque foi frustrado. Porque agiu errado com o coração. Porque acreditou em homens, acreditou em promessas. Essa pessoa é como um arbusto no deserto, como uma vegetação no deserto. E em comparação, agora Jeremias começa a traçar para a gente um contraste que eu acho fascinante. Ele diz, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Lembra da nossa primeira pergunta? O que fazer quando surge esse sentimento imprevisível e irrazoável? Vai para o Senhor. Amém?
Quando acontecer que você for fisgado pelo amor, vai para o Senhor. Eu lamento muito que a experiência de fé de alguns não conseguem atingir algumas camadas que são indispensáveis e importantes na nossa relação com Jesus. Porque eu acredito que Deus está procurando, como diz Jesus, a verdadeiros adoradores. E esses verdadeiros adoradores são aqueles que conseguem, com o coração dilacerado, se derramar na presença do Senhor com sinceridade. E apresentar-se de forma verdadeira com o Senhor, dizendo: olha, eu acabei de ter um sentimento por alguém que eu não deveria ter. Olha, eu me sinto inseguro, olha, eu me sinto insegura, olha, eu me sinto incapaz, olha, eu acho que ele está me traindo o tempo inteiro. Alguém que consegue chegar ao Senhor com sinceridade, dizendo: eu sinto raiva, eu sinto ciúmes do meu marido, eu sinto ódio do meu marido, eu gostaria de trair o meu marido. As pessoas, elas não são sinceras com o Senhor, elas não confiam no Senhor. A oração do salmista é uma oração excêntrica, porque é um homem que chega diante de Deus com sua sinceridade. Quando esse sentimento que você está sentindo, que você sente às vezes até nojo de si mesmo, não pense dessa forma, porque o coração é incurável, é doente mesmo. E a única coisa que você pode fazer quando isso brotar no seu coração é ir para o Senhor. É ir para o Senhor e ser sincero com o Senhor e dizer: Senhor, eu estou sentindo isso. Parece simples, mas é o maior segredo para você lidar bem com a sua vida amorosa. Aconteceu algo no seu coração? Vai para o Senhor. Mas quando está dizendo de ir para o Senhor, sabe por que a gente não consegue ir? A gente até vai, mas a gente não fica, porque ir para o Senhor é esperar. Você tem algo, aí você vai para o Senhor. E o Senhor vai dizer: espera, calma, amadurece. Mas você não espera. Porque o amor é impetuoso, irresponsável, avassalador. E você precisa esperar. Por isso que ele vai dizer que quem confia no Senhor, ele diz assim: ó, ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Porque esse sujeito que, entendendo o seu coração enganoso, leva diante do Senhor o seu sentimento, ele sabe que Deus é o Senhor do tempo e que as coisas no devido tempo vai acontecer. Esse sujeito que leva o coração diante do Senhor não fica ansioso, porque as coisas irão acontecer da forma correta. Eu não estou dizendo que existe uma pessoa certa para você, ou que não existe uma pessoa certa para você. Mas quando tiver o sentimento, vai para o Senhor, e as coisas vão acontecer no devido tempo. E o que eu gostaria de sublinhar para você é isso: não fique ansioso. Porque a gente faz tudo errado. A gente faz tudo errado. Sabe o que a gente faz quando o sentimento surge? Estou gostando de alguém, surgiu um sentimento. Sabe o que a gente faz? As pessoas transam. As pessoas, elas exploram as camadas, as maiores camadas do amor, da relação, da intimidade, e estragam tudo aquilo que poderia acontecer. De repente surgiu um sentimento. A primeira coisa que as pessoas fazem, ficam ansiosas e desprezam os conselhos das pessoas que te amam. Está amando, nem sabe o que está sentindo direito, mas é suficiente para desprezar o pai, desprezar a mãe, desprezar o conselho. Está amando, é suficiente para abandonar a carreira, abandonar estudo, abandonar tudo, abandonar até a fé, sai da cidade, faz tudo, alucinou, obcecou, ficou maluco. Está amando, fere de morte os princípios de fé, as convicções que deveriam ser inabaladas, porque fica ansioso e se entrega. E aí o que acontece? Sofre. Porque não sabe o que fazer com esse coração enganoso, fica ansioso demais, confia no homem, sai agindo de forma irresponsável, e quando menos percebe está sofrendo, com o coração dilacerado, sangrando. Passando às vezes por situações que são irretratáveis, tendo que demorar anos, levando anos para que Deus possa tratar o coração, justamente porque não soube o que fazer com o coração, não soube o que fazer com o sentimento.
O nosso coração é cego. O amor, às vezes, de fato é cego. E a gente precisa saber lidar com esse sentimento que surge desse coração enganoso. Porque quando o amor é cego, o coração é maltratado. Mas quando o amor é certo, o coração é edificado. Todas as vezes que você for fisgado e algo acontecer no seu coração, não saia imediatamente agindo, porque aquilo pode ser algo bom, mas pode ser algo terrível, pode ser uma armadilha. Vá para o Senhor. Sabe, o autor de Provérbios, ele diz algo impressionante que cai como uma luva naquilo que a gente está dizendo. Ele diz assim, olha, porque os lábios da mulher imoral destilam mel. Porque no âmbito da sexualidade e do amor, a gente perde a cabeça, as pessoas ficam imprevisíveis. E ele está dizendo, porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como o fel, e cortante como uma espada de 2 gumes. E aí o autor vai sugerir o que precisamos fazer quando somos fisgados com o veneno da imoralidade. Ele vai dizer assim, meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Olha, atenção, sabedoria, incline os ouvidos à inteligência, discernimento, conhecimento. Aconteceu uma coisa no coração, Senhor, me sonda a mente, me ajuda. Vai conversar com alguém, vai conversar com o seu líder, mas não seja guiado pelo seu coração, porque ele é enganoso e ele vai te enganar e ele vai te fazer sofrer. Cuidado com a impetuosidade, cuidado com a irresponsabilidade. Eu viajei agora, eu já estou encerrando, não quero me estender muito. Eu viajei agora com os meus irmãos e eu não sei, sinceramente, o que aconteceu com eles, mas eles não sentiram tanta saudade, e eu não sei o que aconteceu, e em algum momento eles ficaram meio aventureiros demais. Não no sentido... A gente até foi para Las Vegas, calma. A gente até passou em Las Vegas, mas só foi para pegar o voo de volta. A gente chegou num local que tinha pedras, e era tipo uns canyons. E eu só conseguia pensar que existem pais que deveriam estar presos. Porque as crianças corriam livremente naquelas pedras e era um passo para rachar o crânio. Eu falava, meu, que responsabilidade com aquilo. Eu ficava olhando e falei, gente, esse povo doido isso aí. E aí, não sei o que aconteceu com os meus irmãos, que deu um surto de coragem neles. E eles falaram, vamos tirar uma foto lá naquela pedra? Eu falei, naquela pedra? Lá naquela pedra. Eu falei, tem certeza? Tem certeza? Tudo isso. E só para vocês saberem, eu sou o irmão mais velho, que sempre fui super responsável. Sou até hoje. Sou muito responsável, protetor, cuidadoso, mas eu não sei, também me deu um lapso. Aconteceu alguma coisa, a gente só falou, pai, fica, que agora vai só quem sabe o que está fazendo. A gente olhou de longe e eu falei, é lá, Felipe? É lá naquela pedra. E a gente foi, eu fui indo, fui devagar, fui acontecendo. Eu falei, tudo bem, até aqui está tudo certo. Se eu mostrar a foto para vocês, vocês não se acreditam. E o Felipe foi, come on, James, vamos. Eu falei, não, calma, eu fui. De repente eu cheguei e tinham crianças brincando, e ao mesmo tempo eu me sentia encorajado. Falei, se elas podem, por que eu não posso? Não vou ficar para trás dessas crianças. E, de repente, a gente chegou num lugar que já estava alto. Já estava super alto. Eu já tinha me superado. Eu não precisava fazer mais nada. E era, sei lá, mais ou menos daqui aquela caixa. Eu sei que falando assim parece pouco, mas era daqui aquela caixa e tinha a última rocha para subir. E tinha uma família que eles eram muito loucos e aventureiros, e quando eu parei na frente, é verdade isso, quando eu parei na frente eu hesitei, eu dei uma travada. E uma americana olhou para mim e disse, you can do it, go ahead. Eu falei, I can do it, então I can do it mesmo. Peguei e subi, não dei 3, 4 passos, subi. Quando eu estou lá em cima, eu vejo na frente tem um precipício. Eu falei, ai, não doente não. Não dá. Fiquei horrivelmente com medo, muito medo. E para voltar? Ela falou, come on. Eu falei, não, calma, deixa eu me situar melhor. Eu quase não desci, eu fiquei com uma lagartixa uma hora na pedra, assim, me ralei todo.
Porque eu fui irresponsável, eu fui simplesmente no impulso. Vai que você consegue, vai que você consegue. É perigoso, é perigoso. Pensa bem naquilo que você faz, não age por impulso, seja sábio, tenha conhecimento, discernimento, entrega ao Senhor. Não seja maluco, não seja burro com a sua vida espiritual, com a sua vida sentimental. Porque não can do it tudo, às vezes você vai acabar sofrendo, é verdade. A minha oração essa noite para você, minha igreja querida, R3D, é cuide do seu coração. Como diz o pastor Wagner, porque dele procede as veredas da vida. É dele, é do seu coração. As virtudes, cuida do seu coração. Cuida do seu coração, cuida do coração da sua esposa, cuida do coração dos seus filhos. Não seja irracional. Proteja-se a si mesmo. Haja com inteligência, com paciência. Entrega o seu caminho ao Senhor. Vai ao Senhor, confia nele e vai na boa. Cuida do seu coração. Amém? Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Senhor, por esta mensagem, por esta palavra.